Então vamos ver os objetivos da aula de hoje. A gente tem conhecer a história dos números, isso a gente vai passar rapidinho, porque esse lance de história vocês vão encontrar em qualquer livro, em qualquer site, tem muito material sobre isso disponível. Compreender os sistemas de representação numérica de base 2, 8, 10 e 16 e fazer a conversão entre esses sistemas de numeração. Passando rapidamente pela história dos números, a gente já comentou também na primeira aula sobre a questão da necessidade de contar, que antigamente o ser humano contava fazendo nó em corda, marcação em osso, juntando pedra, mas de novo eu pergunto, como é que você vai juntar 80 mil pedras para representar, por exemplo, a quantidade de boi que tem lá na fazenda do rei do gado? Não tem jeito, como é que você vai carregar 80 mil pedras? Não vai. Então precisava de uma maneira melhor para representar isso. Ao invés de demonstrar uma quantidade, apenas representar essa quantidade. Nesse sentido, lá os romanos antigos, eles conseguiram, a gente pode ver aqui no slide, eles conseguiram fazer isso através do sistema de numeração romana, né, dos números romanos, lembram lá? 1, 2, né, a gente pode ver aqui no slide, 1, 2, 4, 5, 9, C representa o 100, DC, XX, 620. Todos nós tivemos aula disso lá na terceira série, né? E era legal? Mais ou menos, eu achava meio chato, para falar a verdade. E eu passei a achar mais chato ainda, depois que eu descobri uma séria limitação desse sistema de numeração. Por exemplo, vamos ver aqui no slide. Como é que eu faço uma soma? De um lado eu tenho aqui 3 palitinhos. Se eu somar com mais um palitinho, não era para ser 4 palitinhos? Aí aparece esse V aqui na história. No caso, 3 mais 1 igual a 4. Sabe o que significa esse palitinho aqui, à esquerda do V? Significa que esse número representa 5 menos 1. O 5 está à direita, o 1 está à esquerda. Agora me diz uma coisa. Quando tem 3 palitinhos juntos, por que soma? E quando tem um palitinho com o V, subtrai. Aqui, nós temos 11 mais 30, dá 41. Esse XL significa que o L é 50. 50 menos 10, 40. Mais 1, 41. Por que o que está à esquerda subtrai e o que está à direita soma? E por que esse X que está à direita não subtrai esse outro aqui? Ou seja, esse sistema ele é bom para representar valores, muito mais eficiente do que as pedrinhas, do que os nós nas cordas, porém, ele é muito deficiente em relação às operações aritméticas. E, depois que o homem passou a ter necessidade de fazer essas operações, esse sistema caiu em desuso. Por isso que lá, há muito tempo atrás, 1900 e Guaraná de rolha, surgiram os algarismos arábicos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esses algarismos arábicos, que são os números, os algarismos de 1 a 9 mais o 0, que a gente já conhece hoje. Então, temos aqui uma tabela mostrando diversas formas como eles podem ser escritos em países diferentes, mas são esses os algarismos arábicos. Esses algarismos arábicos são compostos por 10 símbolos, de 0 a 9. E esse mecanismo de representação ele é muito popular. Diz a lenda que é porque o ser humano se identifica muito com o número 10. Por exemplo, a gente tem 10 dedos nas mãos, então a gente se identifica com o número 10. De certa forma é até verdade, porque quando você tira uma nota, você vai fazer uma conta, não, o preço é 87, aí você vai vezes, eu vou comprar 17, aí você se enrola com a conta, 87 vezes 17, aí você arredonda para 100. Não, é 100, 100 vezes 17 dá 1.700. Então eu vou gastar aí perto de R$1.700 para fazer uma compra. Não é assim que a gente faz? Múltiplos de 10 são mais fáceis para a gente. Não sei se é por causa dos 10 dedos que tem na mão mesmo, mas que é verdade é. Múltiplos de 10 são mais fáceis de serem trabalhados. E esse sistema, muito popular, ele é conhecido como sistema decimal, ou sistema posicional de base 10. Tem gente que fala ainda sistema posicional de base 10 ou de base decimal. Vamos ver como é que funciona a formação de um número nesse sistema? Vamos lá. Nós temos aqui uma lei que rege a formação de números em sistemas posicionais. Por exemplo,
esse número 1982, ele tem 4 algarismos que montam esse número. Esses 4 algarismos, a gente vai posicionar com as posições 0, 1, 2 e 3, da direita para a esquerda. Ora, veja você, esse 2 que está aqui, na posição 0, ele representa uma quantidade, certo? O 8, ele representa outra quantidade. Esse 2 aqui, ó, representa 2 unidades, enquanto esse 8 representa 8 dezenas. Então, veja você, a posição que o algarismo ocupa dentro de um número determina a quantidade que esse algarismo representa. Por isso que é chamado de sistema posicional. E para a gente montar esse número, ele pode ser descrito da seguinte forma. A gente tem aqui, na posição 0, o 2. Então, o 2 vai ser multiplicado pela base elevada à posição que esse algarismo ocupa dentro do número. No caso, 2 vezes 10 elevado a 0. O 8, que está na posição 1, vai ser multiplicado por 10, que é a base, elevado à posição, que é 1. Enquanto que o 9, que está na posição 2, vai ser multiplicado pela base 10, elevado à posição que ele ocupa dentro do número. Assim também acontece com o 1, certo? Então, veja, esse 1 representa 1000. O 9 representa 9 vezes 100, que é 900. O 8 representa 8 vezes 10, que é 80. E o 2 representa as unidades, 2 vezes 1. Então, nós temos 1982, ano que o professor Carlos Henrique nasceu, né? Um jovem rapaz ainda. Captaram a mensagem? Então, a posição que o algarismo ocupa dentro do número determina a quantidade que ele representa. E ele sempre vai ser multiplicado pela base elevada à posição que aquele algarismo ocupa dentro do número. Isso é o que nós chamamos de lei de formação dos números posicionais. Vamos dar uma olhada rapidinho no slide aqui. Ô, Carlos Henrique. Diga. E mal pergunte, né? Agora já dá para perceber por que você chamou no início de sistema posicional, né? E aí, porque depende da posição do número, depende, na verdade, da posição do algarismo dentro do número como um todo. Agora, eu estava olhando você explicar isso aqui e me ocorreu o seguinte. Anteontem, a minha filha chegou com esse negócio aqui em casa, lá de matemática, lá da escola dela. E aí eu fui relembrar e realmente a gente estuda isso lá na matemática, quando está lá no início das coisas e tal, né? Só Sim. que, por que razão a gente esquece desse negócio aqui toda a vida, hein? Por que quando a gente olha para o número 1982, que nunca foi o ano que você nasceu, só para deixar bem claro, mas por que quando a gente olha para o número 1982, a gente não tem toda essa visão aí de que tem não sei quantas dezenas, não sei quantas centenas, por que isso aí acontece? Pode ser, um dos motivos é que às vezes a gente nunca parou para pensar nisso. Porque isso é cotidiano, né? Exatamente, né? De repente é tão óbvio que aí não era óbvio pra gente quando estava aprendendo lá na primeira, terceira série, quarta série, eu acho, mas depois ficou tão óbvio que hoje você assina cheque, você olha a placa do carro, né? Você cheque, 18 mil reais. Exatamente, você conta quantos litros tem na sua piscina, quantos 1000 litros tem na sua piscina de água, né, e tal, e fica por isso mesmo, né? Quando você não para pensar, né? O meu salário, né? 120 mil reais, tá, por tanto zero que tem, mas... Enfim, é tão óbvio isso, é tantos zeros na nossa vida, tantos números que a gente não para pensar nisso. Então, na verdade, eu estou percebendo o seguinte, que você está convidando os nossos estudantes, que eu espero que estejam nos ouvindo agora, pelo menos um, né? Para dar aquele coro para nós. Aquele que deu a resposta lá no fórum, dois camaradas que já participaram. Exatamente, desde já, né? Um abraço para os dois. Mas, enfim, espero que esse convite que você está fazendo é um convite à reflexão para a gente olhar o óbvio com outros olhos e saber o seguinte, que o computador é baseado nisto aqui. Quer dizer, ou seja, se isso é óbvio,